Senhores, vamos então retomar? Nós tentamos aqui, ainda que vão passando, espremendo bem os conceitos, né, tentar passar para vocês a ideia mais básica, mas ao mesmo tempo com todas as questões implicadas do conceito de individualismo expressivo. Nesse segundo momento, a ideia é falar das implicações práticas dele na vida pública e depois observar como a nossa teologia reformada, como ela nos ajuda a resgatar o senso individualista, o senso de expressão de quem nós somos, tendo como referência a palavra do nosso Deus. Então vamos considerar aqui as implicações do individualismo expressivo. E com isso a gente quer dizer o seguinte, que toda essa fundamentação teórica, filosófica, cultural, embora a gente não tenha mapeado propriamente as fontes, indo, por exemplo, até Platão e a ideia que ele tinha dos poetas, passando pelo movimento, até mesmo movimento pietista protestante que surge dentro do escolasticismo luterano e a maneira como eles procuravam enfatizar as demandas do sentimento, muitas vezes mais do que propriamente a regra da doutrina, as perspectivas de novo nascimento, de Spener, Zinzendorf, né, e tantos outros. Mas nós poderíamos ter ainda discorrido sobre os conceitos do individualismo em Rousseau, os conceitos do individualismo e do expressivismo poderiam ser marcados ainda em Immanuel Kant, em Descartes, no próprio Spinoza, e ainda seguindo um pouco mais, puxando um pouco mais para frente a questão, poderia ser analisado o pensamento de Nietzsche, evidentemente, Michel Foucault e os pensadores franceses pós-estruturalistas, desde Ferdinand de Saussure até a abordagem de outros articuladores, ali como Foucault, na história da sexualidade, Vigiar e Punir. Muitos desses teóricos poderiam ser colocados, né, e externados aqui. Lyotard também poderia ser efetivamente citado também nesse contexto, mas o que fizemos até aqui foi para deixar uma imagem sucinta, um quadro mental sucinto daquilo que a gente entende e daquilo que a gente pode falar sobre expressivismo individualista. Mas quais são as implicações dele? Irmãos, o individualismo ele não é um assunto meramente teórico. Ele é um assunto que, embora tenha uma discussão teórica mais parruda e pesada, mas ele tem uma realidade prática, ele tem ecos na sociedade. Ele engendra comportamentos e estilo de vidas e retroalimenta ideias que circulam livremente com um alto potencial de convencimento em nossos dias. Então vamos ver algumas implicações, né, desse fenômeno. A primeira implicação ela ainda está no nível da filosofia, porque o que acontece como implicação do individualismo expressivo é que ele desloca a questão da decisão, daquilo que diz respeito à escolha do bem ou do mal, ele desloca da teologia, desloca da razão. Até então você teria uma ideia no racionalismo de que a razão seguraria as emoções, a sabedoria, o conhece a ti mesmo, a reflexão racional, o pensamento, né, já de alguma maneira seguraria as paixões, vamos assim dizer, num pensamento platônico, aristotélico, seguraria as paixões, levaria você a um estado de eudaimonia, ou seja, um estado de equilíbrio, mas a inserção do individualismo expressivo no âmbito da filosofia desloca o voluntarismo de uma demanda racional, de uma demanda jurídica positiva, de uma questão contratual social, desloca do ambiente racional e traz ele para o âmbito do sentimento, o âmbito da inventividade da vida, da noção
de deixar os sentimentos interiores vazarem e direcionarem as questões do indivíduo. Taylor, mais uma vez, faz uma observação nesse aspecto. O sujeito moderno já não se define pela capacidade de controle racional desprendido, mas também por essa nova capacidade de auto-articulação expressiva, capacidade que tem sido atribuída desde o período romântico até a imaginação criativa. Um exemplo disso nós podemos encontrar mais uma vez nas canções da Legião Urbana, Vento do Litoral, de 1992, numa canção abertamente colocada em termos homoafetivos. Renato Russo expressa o seguinte: agimos certo, sem querer, foi só o tempo que errou. Com isso, o que ele está querendo dizer? É que os sentimentos que ele teve através do caso que ele experimentou com um americano que ele conheceu em Nova York, chamado Scott Hickman. Ele conheceu esse rapaz nos Estados Unidos, se apaixonou por ele e viveu com ele aqui no Brasil por alguns meses e por alguma razão esse homem foi embora e deixou ele aqui, e ele então escreveu essa canção. E ele nela diz: agimos certo. Note que ele não tem uma percepção de que a prática, a convivência homossexual seria uma coisa errada e que ninguém podia dar conta se isso era errado ou não. Então ele expressa: agimos certo, sem querer. Foi o tempo que errou. O tempo que errou, provavelmente ele está se referindo ao espírito do seu tempo. Na década de 90 as coisas não eram ainda tão abertas como são hoje. Por exemplo, Renato Russo, Cazuza, o próprio Fred Mercury, todos eles esconderam que tinham problema com AIDS e só vieram a revelar quando o corpo já não tinha mais condição de esconder a realidade do HIV. Hoje não, hoje você tem uma série de coquetéis, de medicações em que uma pessoa que é soro positiva, ela consegue ter uma vida até longeva, dentro desse contexto, mas naquela época não, era quase como uma sentença de morte. Em pouco tempo o organismo realmente desfalecia. Outra implicação do expressivismo é uma implicação política. Nós já até mencionamos, mas a implicação política ela precisa ser considerada no âmbito da vida prática, porque ela tem uma implicação para a liberdade religiosa. E sobre isso nós não temos mais como tapar o sol com a peneira. Nós temos realmente uma grande luta e uma grande dificuldade. Vocês, amanhã, ou daqui a alguns anos, estarão no gabinete pastoral, estarão lidando com pessoas que buscarão vocês, ou serão levadas pelos pais, ou por amigos, parentes, para tratarem de questões que dizem respeito à disforia de gênero, ou questões relacionadas ao pecado da homossexualidade. E muitas dessas pessoas vão chegar para vocês e vão dizer o seguinte: olha, pastor, estou aqui, minha mãe pediu que eu viesse aqui, mas eu quero que o senhor saiba que eu não me sinto errada, de que eu sinto que o meu amor é verdadeiro e que Deus apoia o que eu estou fazendo. Então, comecem a ter uma percepção do individualismo expressivo e do que ele vai representar no âmbito do que vocês vão experimentar no gabinete pastoral. E se em algum momento você observar os mandamentos bíblicos, aquilo que a Escritura diz, os pensamentos de Deus com respeito à sexualidade e no mais fiel e amoroso trato de um aconselhamento bíblico noutético, na hora que você for propor a mudança de pensamento, de comportamento, olhando para o pensamento de Deus, eu digo: olha, quando esses pensamentos vierem à sua mente, traga os pensamentos de Deus com respeito ao que o Senhor quer para o homem, o que o Senhor quer para a mulher. É bem possível que você escute que o que você está ensinando é algo perigoso, que o que você está ensinando é algo que vai prejudicar a saúde, né, dessa pessoa.
Esse ano foi lançado pela editora Zahar, no Brasil, o texto da Roudinesco, que ela analisa esse ambiente do pensamento teórico francês e as implicações dele na vida pública. O texto dela é o Eu Soberano, bem sugestivo, porque está dentro dessa pegada do individualismo expressivo. E ela diz o seguinte: em nome da prática da denúncia e do cancelamento, coletivos em fúria atacam estátuas, edifícios do tempo passado, as exposições de arte, as celebridades, a caça do culpado ideal, prontos a denunciar com o mesmo vigor os antigos escravistas e seus inimigos jurados. Eles atacam tanto os criminosos, estupradores, predadores, quanto homens suspeitos de assédio, e assim alimentam ódio uns contra os outros, gays contra as lésbicas e vice-versa, branco contra negro e os assimilados a antirracistas, os judeus, os árabes e vice-versa, um designado como racista, islamofóbico e outros como antissemitas, islamitas e antisionistas. Bem, o que é que a Roudinesco está denunciando aqui? É que nesse ambiente expressivista, individualista, você não tem pontes de contato com as pessoas. Você não consegue sensibilizar quem pensa diferente de você. Tendo em vista que esse modelo de pensar, cuja episteme e a deontologia vem apenas do indivíduo, basta apenas o indivíduo. Então, ele não pode dizer, vou resolver o meu problema sozinho, ele precisa de outras pessoas. Geralmente, os coletivos são aqueles que pensam iguaizinhos como ele pensa, só que esses coletivos são minoria. E uma minoria barulhenta, mas uma minoria que muitas vezes consegue retroalimentar essas demandas de ódio propriamente. Vocês viram isso alguns dias na televisão. Vocês viram alguns movimentos progressistas que foram para manifestações pró-Hamas, e o que foi que eles fizeram com as bandeiras desses movimentos. Ou seja, o que a Roudinesco está observando é que nessa atmosfera do individualismo expressivista não há lugar para a fraternidade, há um lugar de engendramento do ódio. O que o Dré chama de totalitarismo brando. Rod Dré é um jornalista, ele é um católico conservador, ele tem algumas mídias pagas e tem alguns textos em português que já estão chegando aqui. E ele diz assim: na cultura terapêutica que triunfou em todos os lugares, o grande pecado é obstruir a liberdade dos outros, de modo que não alcancem a felicidade da maneira que quiserem. Isso anda de mão dadas com a revolução sexual, que com políticas étnicas e de igualdade de gênero substitui a luta fracassada da classe econômica como foco utópico da esquerda radical até a década de 60. Tais revolucionários culturais encontram um aliado no capitalismo avançado, que ensina que não deveria existir nada fora do mecanismo do mercado e seus conceitos de valor de acordo com os desejos humanos. Bem, o Dré fez uma colagem aqui de dois eixos. Um é aquele eixo que a gente conhece. Eu estou pagando. Se eu estou pagando, eu quero receber pelo que eu estou pagando. Mas ele está alinhando isso ao fato de que as pessoas estão numa mentalidade terapêutica tal de que o que ela sente, o estado de bem-estar psicológico prometido pela cultura, ela tem que ser entregue. E se não for entregue, ela reage de uma maneira totalitária, branda, recusando esses pontos. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês sobre isso. Recentemente faleceu uma ativista de direita no Brasil, que era declaradamente homossexual e que estava lutando
para acertar o seu caminho com Deus dentro de uma denominação evangélica no Brasil. Ela cometeu suicídio e publicou isso nas suas mídias antes de fazer. Se jogou de um prédio, salvo engano, em São Paulo, não sei, mas se jogou de um prédio. Imediatamente, vários organismos de causas identitárias se ergueram e o Conselho de Psicologia emitiu uma nota. Nessa nota, havia uma preocupação com o que as igrejas têm feito naquilo que eles chamam de cura gay. E uma estudiosa da Universidade de Brasília, ela disse o seguinte: nesse contexto, a pessoa LGBT é induzida a negar parte da sua própria identidade. Notem, a gente já tinha falado disso, nós já tínhamos dito que o que a pessoa sente, o que ela entende que é o seu sexo, não é uma questão biológica, não é uma questão religiosa, é uma questão ontológica. Ela é a sua opção, ela é o seu sexo, ela é a sua orientação. É uma coisa inerente ao seu ser. O impacto na saúde mental é assustador, porque a sexualidade faz parte da vida do indivíduo. Ter essa sexualidade reprimida dessa forma por um discurso religioso e por uma conexão latente entre culpa, erro, equívoco e impossibilidade de existir no mundo é terrível e é muito severo, disse ela. Note, então, que uma das implicações da questão do expressivismo, além da questão filosófica, ela tem a ver com uma implicação onde, uma vez que os meus sentimentos não são atendidos, e especificamente nessa área da homossexualidade, ou dos movimentos identitários, uma vez que não é atendido a minha causa, que o meu entendimento não é atendido, meu sentimento não é suprido, imediatamente isso é visto como um ataque à pessoa, é visto como um ataque à sua identidade, é visto como um ataque ao seu ser. Bem, essa é a realidade que vocês vão enfrentar, seja num ambiente onde pessoas estarão convencidas de que estão em pecado e vão procurar você, ou como falava anteriormente aqui com o presbítero Frank, em outros momentos em que vocês vão lidar com pessoas que não têm os mesmos pressupostos que a gente tem, onde elas irão levantar esses pressupostos como uma razão pela qual vocês não podem interferir e não podem até mesmo citar o que a Escritura diz sob a premissa de que estarão ofendendo a identidade delas, ofendendo a honra, ofendendo a sua identidade como pessoa. Há também uma implicação eclesiástica. Há um texto de um estudioso chamado Isaac Sharp, um texto onde ele fala dos outros evangélicos, é uma pesquisa mais recente, também publicada esse ano, sobre o movimento evangélico nos Estados Unidos, onde ele nota que até um certo ponto dos anos 60 e 70, sempre foi a palavra dos evangélicos dizer que a homossexualidade é pecado. Porém, de um tempo para cá, tem surgido uma prática chamada de aceitação qualificada, onde alguns evangélicos têm dito que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, de tal maneira que essas pessoas muitas vezes agem dentro desses comportamentos, não porque elas querem, mas porque elas estão dentro de comportamentos que vão além da sua capacidade de escolha, e com isso é difícil medir a responsabilidade dessas pessoas nesse contexto. Então, dentro dessa chamada aceitação cautelosa, qualificada, parcerias homossexuais estáveis têm sido aceitas nos Estados Unidos como um arranjo que não é o ideal, mas que seria o melhor possível para esses casos. Bem, isso é um exemplo de implicação eclesiástica. Existem outros, como o movimento de lado B, side B, onde aquele que é homossexual ele pode então afirmar-se como homossexual.
e dizer: sou homossexual e cristão, embora deva viver de maneira celibatária. Essa tem sido a colocação feita dentro desses ambientes. Carl Trueman, ele observa sobre isso dentro do contexto das igrejas, no seu livro Strange New World. É um livreto fininho, mas muito poderoso. Ele diz assim: isso está relacionado a outra maneira pela qual a igreja se tornou mais parecida com o mundo, muito mais do que ela frequentemente percebe. O culto à felicidade pessoal. Ora, não há nada errado em ser feliz, é claro, mas conforme observamos, a natureza da felicidade mudou ao longo dos anos e passou a ser semelhante a um senso interno de bem-estar psicológico. Quando começamos a pensar na felicidade nesses termos, a visão cristã apresentada na carta de Paulo, especialmente 2 Coríntios, torna-se incompreensível. Talvez nem todos estejamos explicitamente comprometidos com o evangelho da prosperidade, mas muitos de nós pensam na bênção divina em termos de nossa felicidade individual. Esse é o resultado da cultura psicológica e terapêutica que se infiltra em nosso cristianismo. Eu li um paper do Trueman em um journal, onde ele diz assim: essa cultura está tão arraigada que às vezes nós adentramos numa igreja conservadora, às vezes nós cantamos apenas salmos, às vezes nós cantamos apenas os hinos tradicionais, às vezes nós apegamos apenas a ideias mais antigas, não porque temos uma consciência e uma convicção de que Deus nos chama para uma vida de santidade, mas simplesmente porque é o produto que eu quero, simplesmente porque é uma ferramenta de consumo que eu tenho à minha disposição. E nesse sentido, eu respiro o mesmo ar do individualismo expressivo que outros estão respirando. Realmente a crítica de Trueman é muito devastadora nesse sentido, porque ele nos coloca diante de uma responsabilidade de não apenas entender que algumas pessoas estão em pecado porque estão abraçando uma cultura individualista expressiva naquilo que diz respeito às demandas da sexualidade, mas nós também podemos estar envolvidos afetivamente com bens espirituais do mundo reformado, não porque estamos convencidos deles à luz da Escritura, mas simplesmente porque gostamos. Eu ainda diria mais, simplesmente porque estamos ressentidos de onde viemos. Muitas vezes viemos de um ambiente católico, muitas vezes viemos de um ambiente neopentecostal e ressentidos, assumimos um outro lugar como uma estratégia de compensação. Deveríamos, irmãos, realmente pensar muito nisso que Trueman está colocando diante de nós. Irmãos, eu quero concluir essa apresentação com vocês. É um paper bem resumido, né? Ainda está naquela fase de rascunhos. A gente deve aprofundar mais essa pesquisa nos próximos anos, nos próximos meses, né? Para o efeito da nossa comissão sobre pós-modernismo, escaneando essas questões da pós-modernidade. Eu fiquei responsável por ver especificamente esse ângulo do individualismo expressivo e os ecos dele na vida da igreja. E pensando em como nós podemos ter uma base bíblica, uma base bem orientada confessionalmente, eu me vi pensando no texto de Isaías 6. Isaías 6, de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com as 2 cobriu o rosto, com as 2 cobriu os seus pés, e com as 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Note nesse texto a maneira como
Isaías tem uma visão teofânica do trono de Deus. E como esse impacto faz com que ele entenda a si mesmo. Faz com que ele expresse o que está no seu coração. Não tomando como referência os seus sentimentos, mas tomando como referência a revelação do Senhor diante dele. Calvino lidou com isso nas primeiras páginas das Institutas. Lá no comecinho das Institutas ele disse: quase toda a suma da nossa sabedoria deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, que se compõe de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como são unidades entre si por muitos laços, não é fácil dizer qual procede e gera a outra. Pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si mesmo sem que volte os seus sentidos imediatamente para Deus. Em um outro lugar mais à frente, ele diz: assim, do sentimento de ignorância, vaidade, indigência, enfermidade, enfim, de depravação e da própria corrupção, reconhecemos que não está em outro lugar senão em Deus a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a perfeita confluência de todos os bens, a pureza da justiça, a tal ponto que somos estimulados por nossos males a considerar os bens divinos. Se nós pudéssemos esboçar o pensamento de Calvino, o que ele está dizendo é que a verdadeira sabedoria é aquela onde nós conhecemos a Deus. E conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E esse ciclo se retroalimenta, porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais olhamos para a nossa miséria e mais buscamos o Senhor. Buscamos nele o que nos falta e buscamos com humildade e com sabedoria perante o trono da sua graça. Sem o conhecimento de Deus, não tem conhecimento de nós mesmos. Sem olhar para Deus, nós não poderemos enxergar a nós mesmos. E assim, quanto mais olhamos para Ele, mais vemos que as nossas obras são ímpias e mais precisamos da sua graça sobre nós. Portanto, irmãos, diante de tudo que ouvimos, consideremos que as expressões individualistas e narcisistas do nosso tempo não representam um comportamento isolado. O comportamento é apenas um sintoma de um espírito do tempo, de um Zeitgeist, que já está disseminado pelas antenas de compartilhamento social em nosso tempo. E esse espírito de tempo não considera mais a razão, não considera mais contrato social, não considera mais a religião como uma autoridade relevante para dizer como eu devo ser no mundo. A cada dia que passa se torna mais tácito através da arte, da filosofia, das obras de cinema e de arte para as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem ser. E evidentemente, irmãos, que nós estamos diante de uma fabricação em massa de narcisistas, de pessoas que, se passassem por um gabinete psiquiátrico, certamente iriam ser diagnosticadas com algum tipo de distúrbio em relação à realidade. Mas esse tipo de conduta não tem sido considerado como uma doença, tem sido considerado como uma virtude no nosso tempo, de se expressar livremente, no sentido de ser o que desejar ser, quebrar todos os tabus, cultura e religião. Senhores, são essas pessoas que amanhã ou depois estarão nos nossos gabinetes pastorais. São elas que estarão fazendo oposição aos nossos filhos, às ovelhas na universidade. São essas pessoas que estarão diante de nós e não temos nós o direito de furtar a pregação do Evangelho a elas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
e não podemos fazer de maneira alguma acepção de pessoas. E por isso eu quero ainda dizer a vocês que, ainda que seja extremamente mundano esse individualismo expressivo, e ainda que ele seja antitético a todos os valores do Ocidente, ainda que ele traga uma grande confusão social para o tecido político, as liberdades, e que ele enseja um tipo de totalitarismo suave, uma transvalorização da religião, no sentido de que o que é errado passa a ser certo, o que é certo passa a ser errado. Nós cristãos, na zona crítica, nós somos chamados a manter firmes a nossa confissão na verdade. Nós somos ministros de Deus, servos de Deus, que não temos como mudar a mensagem, alterar a mensagem. O embaixador não pode alterar 1 milímetro daquilo que o rei disse. E nós, irmãos, devemos fazer isso com muita confiança, sabendo que o Senhor, através da sua palavra, há de mostrar quem de fato é o homem, a fim de que esse homem, agora convencido pelo poder do Espírito Santo sobre a sua identidade como pecador e como criatura, se volte para Deus, para ter a imagem, não que ele quer, mas a imagem que o Senhor prometeu restaurar no coração dos seus eleitos. A imagem de Cristo, que é formada e que cresce em santidade e pureza para a glória do Senhor. Não desanimemos, meus irmãos, as batalhas serão longas, mas o Senhor nos prometeu vitória nessa causa. Por isso, fiquemos firmes e mantenhamos firme também a nossa confissão, confiados no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guarde. Amém. Pastor Sivaldo.